Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Gustavo e vou dar procedimento na apresentação de meu trabalho de conclusão de curso de mestrado. Aqui temos como título o trabalho, ele se deu pela predição de proteínas de bactérias secretadas por vias não clássicas. Tive como orientador o professor Anderson Rodrigues dos Santos e esse trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal de Uberlândia. Aqui eu trago um roteiro de como será a apresentação. Teremos a introdução, fundamentos teóricos, metodologia, experimento e análise de resultados. E por fim a conclusão do trabalho. Começar pela introdução. Eu vou explicar um pouco geral do que se trata o tema, o que foi abordado aqui nesse trabalho. Então vamos dar início pela secreção de proteínas. Proteínas, elas são secretadas por bactérias. Aqui no nosso estudo abordamos a secreção de bactérias que causam patologias. Então é sabido que bactérias elas secretam alguns tipos de proteínas por alguns tipos de vias de secreção. No meio farmacêutico é necessário selecionar algum tipo de proteína-alvo. Por quê? Porque uma vez que você já sabe a secreção da proteína, você pode desenvolver algum tipo de vacina e diagnosticar doenças causadoras por elas. Então, se é necessário se ter um conhecimento prévio se uma determinada bactéria ela vai secretar uma determinada proteína. Uma vez que você sabe isso, você pode selecionar ela como alvo para que você desenvolva alguns outros tipos de trabalhos durante as pesquisas. É sabido que proteínas elas são atravessadas, são passadas pela membrana celular. Então, a partir desse conhecimento que a gente vai iniciar o nosso estudo e tentar descobrir por que uma certa proteína que ela consegue atravessar, que se damos o nome de secreção por vias não clássicas, que é uma secreção que a gente não sabe que ela vai secretar, ela não tem um identificador dizendo que essa proteína vai secretar, mas ela passa por essa membrana. Então, é a partir dessa teoria que a gente dá o estudo desse trabalho. É tentar descobrir como uma proteína que não tem um indicador, mas assim, mesmo assim ela consegue atravessar a membrana celular da bactéria. Um pouco mais à frente eu vou detalhar mais como foi dado esse estudo. Aqui é apenas para conceituar, porque como eu estou falando de secreção de proteína, então a proteína ela pode ser encontrada em 3 posições subcelulares da célula. Ela pode ser encontrada dentro da célula, que seria no seu citoplasma. Ela pode ser encontrada entre a membrana, que nessa imagem aqui as bolinhas azuis são o fim e o início da membrana. Então, no meio dela pode ter uma proteína. Essa proteína se dá o nome de proteína de membrana. Por quê? Porque ela não atravessa. Ela não vai para fora e nem fica lá dentro. Ela fica ali entrelaçada no meio da membrana. E ela pode ser encontrada fora da membrana, que seria proteínas secretadas, que é o nosso objetivo é determinar quais proteínas são secretadas para o meio externo da célula. Quais são as funções que uma proteína ela tem dentro de um organismo da histeria da bactéria? O principal objetivo dela é a obtenção de nutrientes, mobilidade, comunicação intracelular e colonização no organismo hospedeiro. Então, essa secreção de proteína é algo natural da bactéria. Ela ocorre esse fenômeno para poder encontrar seus nutrientes, locomover dentro do organismo e na comunicação intracelular, que seria a troca de informações ali dentro. E com isso ela causa as suas patologias, porque para ela sobreviver ela tem que causar as patologias dela e se evoluir ali dentro. Como dito, existe 2 tipos de secreção. Existe a secreção por vias clássicas e a secreção por vias não clássicas. Aqui nesse trabalho vamos abordar apenas a secreção por vias não clássicas, que seria o nosso objetivo de descobrir por que uma certa proteína ela consegue sair de dentro da bactéria, mas por uma via que não é uma via tradicional, não é uma via que já se conhece hoje em dia no meio científico. Vou conceitualizar o que seria a secreção por vias clássicas, porque assim fica mais fácil de entender o que seria a secreção por vias. Dentro da via de secreção clássica existe outros subtipos de secreção. A mais conhecida é a SEC e a TET. Dentro dessa via de secreção, a proteína ela
que é constituída de aminoácidos, ela tem os 20 aminoácidos ali no terminal, que seria o seu fim da proteína, que indica que essa proteína ela será secretada. É como se fosse um flag, como se fosse uma marcação que ela tem, ou ficando mais simples, é como se fosse o ingresso. Então, quando ela chega ali na membrana para poder atravessar, se ela tem esse flag, essa identificação, um passaporte, ela deixa ela atravessar. Então, qualquer tipo de classificador, ele consegue descobrir isso, porque é apenas necessário você analisar os 20 aminoácidos terminais. Se esses 20 aminoácidos for o peptídeo sinal, que é o nome que se dá para ele, que tem aqui nessa imagem, ele vai deixar atravessar. Então, ele é uma secreção mais fácil de se identificar, por isso que hoje já existem muitos materiais relacionados a esse tipo de secreção. Mas o nosso objetivo é a secreção por vias não clássicas. Qual que é o diferencial dela? Ela não possui peptídeo sinal, mas ela é secretada. Então, aí se está o motivo por que se estudar esse tema. Como que a proteína ela é encontrada do lado de fora, sendo que ela não tem um peptídeo sinal. É um tipo de secreção que se dá o nome de secreção por vias não clássicas, porque ela não utiliza as vias que já se sabe hoje atualmente. E é uma área que não tem ainda um consenso claro, o que faz com que essas proteínas consigam atravessar, diferente da via clássica que tem um peptídeo de sinal de identificação. Então hoje você tem poucos trabalhos relacionados ao tema de um preditor que possa nos indicar esse tipo de secreção. Durante as pesquisas foi identificado o preditor secreton P e o pengarro, e será mais para frente será um pouco mais detalhado. O secreton P, tanto o pengarro são ferramentas de predição de secreção, mas o pengarro ele já é bem defasado, é uma data bem antiga a produção dele, e o pengarro recentemente foi produzido. A motivação também que ajudou a construir esse trabalho é poder contribuir em pesquisas relacionadas à área. Então, uma vez que possamos descobrir, conseguimos predizer se a proteína secretada por vias não clássicas, como dito anteriormente, as farmácias ou outras áreas de estudo que necessitam desse conhecimento para produzir vacinas, diagnosticar doença, elas poderão utilizar dessa metodologia para continuar o desenvolvimento dos seus trabalhos. Encontrar metodologia eficiente de detecção de proteínas secretadas por vias não clássicas. Então, o principal objetivo é esse, é encontrar uma metodologia que consiga nos dizer que essa proteína X ela é secretada ou não por vias não clássicas. E com isso auxiliar pesquisadores que queiram continuar nesse estudo ou que ainda tenham dúvida e não tenham um ponto de gatilho. Com esse trabalho aqui, outros pesquisadores podem engajar a partir do fim desse trabalho e desenvolver uma ferramenta mais sofisticada para esse tipo de problema. Quais são nossos objetivos? O objetivo principal é, a partir de uma rede neural, pretende-se obter um conjunto de características que possam prever se uma determinada proteína provinda de organismo procarioto poderá ser secretada por vias não clássicas. Então, o objetivo principal é esse, construir uma rede neural, ajudar ela a treinar utilizando características de identificação. Essas características serão buscadas em literatura, posteriormente eu vou falar sobre elas. Então, o objetivo é esse, criar uma rede neural, treinar ela, para que ela possa me dizer se uma determinada proteína é secretada ou não por vias não clássicas. Vou falar um pouco dos fundamentos teóricos. Esses fundamentos me ajudaram a desenvolver uma metodologia e a construir a rede neural. Aqui eu não podia deixar de falar sobre bioinformática. O nosso trabalho ele está conceituado dentro dessa área de estudo. A bioinformática é uma área multidisciplinar, então aqui dentro dela tanto vai ter informações sobre biologia quanto informações sobre computação. Ela não fica apenas na área da biologia, ela pode se migrar para a área da física, para a área da geografia. Ela seria um grupo de estudos em que todos se unem para um objetivo. Aqui no nosso trabalho, o nosso objetivo da bioinformática é unir informações da biologia, seria a secreção de proteínas por bactérias, e unir os conhecimentos da computação. A área da bioinformática ela está em um grande desenvolvimento. Se formos falar da origem dela, quando ela começou o seu desenvolvimento, ela
teve a necessidade de utilizar a computação para poder sequenciar o primeiro genoma humano. Então, sem esse conhecimento da computação, ficaria muito inviável se trabalhar com informações da biologia. Hoje, então, se dentro dela se relaciona a matemática, técnica de computação, técnica de estatísticas, e como dito anteriormente, é uma área multidisciplinar. Hoje, ela é utilizada para resolver problemas biológicos, como compreensão de doenças e desenvolvimento de tratamentos de novas drogas. É sabido que hoje a vacina do Covid ele foi extremamente rápido o seu desenvolvimento, porque hoje se existe muito mais computação, existe muito mais poder computacional que existia há um século atrás. Então, essa utilização da computação, ela só traz benefício tanto para a área da biologia como tantas outras áreas. Então, o principal utilização dela é analisar dados processados por máquinas. Então, como a computação ela tem esse benefício, tem essa rapidez, essa inteligência de desenvolver ferramentas para ajudar no desenvolvimento de informações, ela é utilizada aqui dentro. Então, ela atua na aquisição, processamento e análise e armazenamento de informações em bancos de dados e distribuição de dados. Então, hoje existe um banco de dados que ajuda a espalhar a informação. Vamos supor, se hoje um genoma ele é codificado na Austrália, ele é depositado em um banco de dados e um pesquisador aqui do Brasil, ele já consegue ter acesso bem mais rápido do que como dito, há uns anos atrás. Isso também se deve ao fato do sequenciamento do Covid. O Covid ele era sequenciado na China e logo ele já era comparado com outro tipo de Covid que foi sequenciado nos Estados Unidos. Então, a bioinformática ela traz uma dinâmica mais rápida para o processamento de informações e para o processamento de pesquisas na área da saúde. Aqui agora eu vou abordar a aprendizagem de máquina, que foi o ponto principal desse trabalho, que foi a partir da aprendizagem de máquina que foi possível desenvolver a rede. Então, o objetivo seria treinar uma rede para predizer uma proteína, se ela é secretada ou não, por vias não clássicas. Existem 3 tipos de aprendizagem de máquina, que é o aprendizado supervisionado, o não supervisionado e o aprendizado por reforço. Nesse trabalho foi utilizado apenas o aprendizado supervisionado. Os demais são apenas conceitos. O aprendizado supervisionado ele é aquele aprendizado que eu vou passar para ele o problema e já dou para ele a informação. Eu vou resumir um pouco, mas depois eu vou detalhar mais sobre a supervisionada. A não supervisionada, eu passo para ele o problema, mas não dou para ele a solução. Então aqui o objetivo dele é ele sozinho tentar encontrar um padrão. E o aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço eu deixo ele treinar e digo para ele, olha, você acertou. E dou para ele uma pontuação. Olha, você errou, e dou uma penalização. Seria o aprendizado por reforço. Então, como dito, o aprendizado supervisionado, que a gente utilizou nesse trabalho aqui, é um sistema que recebe uma tarefa com sua resposta já pré-estabelecida. Então, eu dou para ele, trazendo aqui para o nosso exemplo, uma imagem de gato e uma imagem de cachorro. Então, eu tenho que dizer para ele, olha, essa imagem aqui teria um focinho mais pequeno, teria os olhos mais pequenos, mais coloridos, teria uma cor de pelagem mais clara. Então, isso daqui é um gato. Então, eu digo que a minha saída é 001, vamos supor. Então, para um gato vai sair 001. E digo, isso aqui é um cachorro. Isso daqui, ele tem um nariz mais largo, ele tem uma pelagem mais escura e ele tem uma cor mais escura perto da boca. Então, a saída disso aqui é 111. Então, eu digo para ele, isso é um cachorro com essa saída, isso é um gato com essa saída. E entrego pela massiva quantidade de informações. Com essa massiva quantidade de informações, ele vai treinar, ele vai errar e com isso ele vai conseguir aprender. Uma vez que ele aprendeu, aí sim você submete para ele a entrada sem a saída. Dessa forma ele vai conseguir, como ele já treinou, ele já aprendeu. Então dessa forma eu vou andar pela imagem de um gato e ele vai falar, isso é um gato, isso é um cachorro. Então a aprendizado supervisionado, a grande importância dela seria isso, você tem que ter uma massiva quantidade de informações para poder treinar ela. Agora aqui eu vou falar um pouco do que seria mais internamente um aprendizado de rede. Então, o aprendizado por redes neurais, ela simula
a simulação das capacidades cognitivas do ser humano. Então, a rede neural ela é desenvolvida baseada nos nossos neurônios. Então, ela teve seu início nos anos 40, mas teve uma grande força somente nos anos 50 e 60, como dito, porque aí se vem o poder computacional. Sem o poder computacional, essas tecnologias elas são complexas de se desenvolver. Então, ela simula conexões sinápticas entre um neurônio com outro neurônio, e ela tem seus pesos e o somador. Aqui os pesos que eu estou dizendo seria o vetor do W1, W2, W3. É a função de ativação. Então, o que seria? A rede neural ela é composta de vários neurônios. Então, eu tenho um neurônio e eu tenho as minhas entradas. Vamos supor que as minhas entradas é a imagem do gato e a imagem do cachorro. Serão os bits. Então, o x1, x2, xn vai até o máximo, ele vai ser os bits daquela imagem. Então, eu entro com os bits das imagens aqui, né, na minha entrada. O meu vetor W, que seria o meu peso, ele vai multiplicar e depois ele vai somar todas essas entradas e enviar para uma função de ativação. E essa função de ativação tem a função de dizer, olha, esse neurônio ele vai ser acionado ou não vai ser acionado. Então, esse é o desenvolvimento do neurônio, apenas uma abordagem geral do que seria um neurônio artificial. Agora eu vou passar para a metodologia, como que esse trabalho foi desenvolvido, quais foram as técnicas que a gente utilizou para poder chegar em um resultado. Aqui eu trago um esboço geral do que seria então a nossa metodologia, qual que seria o nosso objetivo principal aqui. Seria pegar uma proteína, como dito, a proteína ela é constituída de aminoácidos, que são essas letras, a tinina, adenina, citosina, tinina. Então eu pego todas essas letras e vou tentar encontrar uma característica em comum para elas. Aqui o nosso início foi encontrar a característica comum. Então, para poder exemplificar, vamos supor, eu sei que esses aminoácidos eles são divididos em categorias, como se fosse uma tabela periódica, mas aqui é a tabela dos aminoácidos. Então, os aminoácidos eles são divididos em 4 grupos, que são os básicos, os não polar que não se aderem à água, o polar que se aderem à água e os ácidos. Então, aqui, como que seria a construção de um feature baseado nessa tabela? A gente vai pegar a proteína, vai pegar seus aminoácidos e vai classificar esses aminoácidos em básicos, não polar, polar e ácidos. E vamos agrupar todos. Com isso, eu tenho um feature. E a obtenção desse feature, eu jogo para a minha rede, como dito antes, eu tenho que ter as características e digo para ele, olha, essa proteína aqui com esse número de características, com essa característica, ela é secretada. Com essa proteína aqui, ela não é secretada. Então, nosso objetivo é esse, encontrar proteínas, das proteínas extrair informações que me dizem que é um feature, e com esses features treinar uma rede. E aí ela vai me responder se é secretado ou não. Então, dentro dessa metodologia foi dividido em vários passos. Então, o primeiro passo da metodologia foi buscar proteínas de anotação de secreção por vias não clássicas. Por que isso? Como dito anteriormente, eu necessito de uma grande quantidade de proteínas, de informações, para treinar a rede. Então, é necessário que eu tenha proteínas tanto de secreção não clássica como de secreção por vias clássicas, de membrana, para mim poder treinar a rede, porque assim eu vou ter um conjunto positivo, que são as secretadas, e os conjuntos negativos, que não são as secretadas. E eu treino ela, falo, esse conjunto aqui secreta, esse conjunto aqui não. E jogo para a minha rede e deixo ela encontrar seus pesos sinápticos e conseguir treinar. Então foi catalogados para a criação de conjuntos de treinamento de validação. Então assim que as proteínas eram descobertas com leituras de artigos, com leituras de ferramentas, eram catalogadas tanto para treinamento como para validação. Então, as proteínas que a gente utilizou para treinar não são as mesmas que utilizou para validação. Assim, evita o sobreajuste, que é o vício da rede. Então, durante essa leitura, foi encontrada a ferramenta Pengarro, que ela será mais detalhada um pouco mais na frente. Vou falar um pouco mais dela, onde ela me proporcionou algumas proteínas para desenvolver o trabalho. E o controle negativo, que são as proteínas de anotação secretadas por vias clássicas e membranas, a gente tirou do repositório do Uniprot. Como são proteínas que já se conhece, elas são fáceis de encontrar, basta acessar esses repositórios. Aqui eu vou falar um pouco do Pengarro. O que seria o Pengarro? É uma ferramenta desenvolvida por pesquisadores da China e Austrália. Ele tem a função de classificar proteínas de secreção não clássicas.
e ela contém uma base pública de proteínas positivos e negativos em seu repositório. Eu cheguei até essa ferramenta foi por causa desses repositórios. Como eu estava procurando alguns tipos de proteínas, eu acabei encontrando esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho recente, ele foi publicado em 2019, então eu não conhecia ele antes de começar o desenvolvimento desse trabalho. Foi a partir da pesquisa relacionada ao tema que a gente chegou até ele. Qual o ponto negativo que ele tem? Ele apresenta lentidão. E ele não faz uma predição de todas as proteínas também. Vamos supor, se essa proteína ela já foi catalogada pela ciência, por algum pesquisador, que dizem que ela é secretada por vias não clássicas, então ele não prediz, ele apenas classifica. E ele tem uma taxa de assertividade para proteínas de membrana e secretadas por vias clássicas baixa. Ele acaba dizendo que uma proteína que é de membrana, ele acaba falando que ela é secretada por vias não clássicas e não pode considerar. Uma proteína de membrana, ela é de membrana, uma proteína secretada é secretada para esse trabalho. Então, ele não seria uma ferramenta viável se eu fosse aplicar o meu problema nela. Então, por isso se dá a necessidade de continuar o nosso desenvolvimento da nossa metodologia. Mas ele foi de grande valia, pois ele disponibiliza uma base positiva e uma base negativa. Com essas informações, agregou no nosso desenvolvimento. E futuramente eu também utilizo ele para validar minhas informações. Então eu testo a minha saída da minha rede, eu comparo com a saída da rede deles. Para quê? Para mim ver se eu estou indo no caminho certo ou se eu estou muito discrepante do que seria hoje o que já existe no meio científico. Então, uma ferramenta também que ajudou aqui no desenvolvimento foi o Valifasta. Essa ferramenta ela foi desenvolvida dentro do nosso grupo de pesquisa aqui da UF. Ela tem a função de remover características indesejadas. Então a função dela é o seguinte: quando a gente obtém a proteína, pode ser que ela tenha algumas informações necessárias dentro dela. Vamos supor o ponto, o asterisco, o mais, o traço. E isso vai causar um problema depois na hora de jogar para o programa que codifica essas proteínas. Então é necessário rodar esse Valifasta. Ele vai varrer todas as proteínas e vai remover tudo que é caractere diferente de letras. Então esse é o principal ganho que a gente utiliza dele. A próxima parte da metodologia foi buscar por prováveis características sinalizadoras de secreção por vias não clássicas. Então, uma vez que agora a gente já tem as proteínas, a gente tem que buscar as características. Para quê? Para poder dizer para a rede, ó, a característica dessas aqui são essas, das proteínas são essas. Tivemos o início de usar aquela tabela, que seria a tabela do grupo dos aminoácidos. Então, o primeiro ponto de partida dessa metodologia de característica foi utilizar o conjunto básico, não polar, polar e ácido. Então, a partir disso, a gente tentou criar nosso primeiro conjunto de característica. Então, utilizando essa tabela periódica aqui, o que a gente fez? A gente contou, vamos supor, dentro da minha cadeia de proteína, eu tenho quantos Hs? Eu tenho 10 Hs. E eu tenho 10 As e eu tenho 10 Ls. Então, essas letras elas são da mesma família. Então, o que a gente faria? A gente somaria todos. Então, para o grupo básico, eu teria 30. Eu teria 30 peso na característica básico. E vamos supor que na característica ácido, que é o laranjado, eu teria 5 Ds e 5 Zs. Então, eu teria, para a característica ácida, eu teria 10. Então, essa foi a nossa primeira tentativa de formular metodologias. Só que somente essas características não são suficientes. Somente essas características que a gente fez, que seria, primeira ideia, somar quantos aminoácidos teria, separando por letras. Então vamos supor, eu teria 5 As, eu teria 5 Ts e depois agrupar eles por características físico-químicas, que seria da tabela periódica aqui. Somente as informações não foi suficiente. A rede ela apresentou overfitting e ela não conseguiu chegar num resultado satisfatório. Então, a partir disso, foi necessário reler novos artigos na literatura que tivesse abordando esse tema de secreção por vias não clássicas, mesmo que não seja por utilizando rede neural, mas que possa ser por outro tipo de mecanismo, mas que nos indicasse uma característica que nos levasse a uma secreção. Então, nisso foi
Dentro desse trabalho, prediction of non-classic secretion protein, usando informações physical-chemical property. Dentro desse trabalho aqui, a gente conseguiu um grupo de características. No próximo trabalho, Future Base Prediction of Non-Clássicos, também a gente conseguiu mais características, e no próprio Pengarro ele também disponibiliza sua publicação, e dentro dele também indica algumas características. Então, o que foi feito aqui foi juntar o máximo de características possível, dividir eles em grupos, não agrupar tudo, porque pode ser que um pesquisador ele estava atendendo a um tipo de informação, o outro a outro tipo. Então, aqui a gente fez separado. A gente rodou a primeira rede com esse grupo de características, com esse grupo de características, e depois fizemos um agrupamento e removemos alguns. Então, a partir desses leitores de artigos, a gente pôde encontrar mais características, como características físicas, químicas, hidrofobicidade, hidrofilicidade, que seria a característica de ser mais propícia à água, de não ser mais propícia à água. A quantidade de aminoácidos, como dito anteriormente, que é a primeira característica dele é somar os aminoácidos. E com isso a gente chegou até o banco de dados que se dá o nome de A-Index. Vou falar um pouco mais dele. O que seria esse A-Index? Uma vez que eu tenho ali minha característica, eu tenho que fazer uma forma de transformar aquela proteína em característica. Então, como que se faz? A gente utiliza esse banco de dados aqui. É um banco de dados de índices numéricos. Então, dentro dele vai ter um índice numérico para cada tipo de característica. Mas na frente vai ter uma imagem e vai ficar mais claro de entender. Então, ele contém índices de propensão. Ele representa a propriedade física, química e bioquímica do aminoácido. Então, dentro desse repositório, ele é dividido no A-Index 1, 2 e 3. No repositório 1, dentro dele, contém um índice de aminoácido de 20 valores numéricos, que são os 20 valores de letras, né? Que dentro da proteína ela vai ter 20 letras, só que essas letras são repete, mas sempre vai ser só 20. No grupo 2, ela tem uma matriz de mutação e parâmetros de estatística no grupo 3. Aqui a gente utilizou apenas o grupo 1, porque a gente queria índice para os aminoácidos. Para poder ficar um pouco mais fácil, seria assim. Eu tenho uma característica, vamos supor, essa característica aqui seria transmembrana, que seria a característica que eu estou analisando. Em cima eu tenho o código, que é o link do banco de dados, que é o MONNM990201. Isso aqui é um índice dela. Então eu sei que minha característica que eu quero é esse índice. Aqui me mostra também quem foi o pesquisador, quem publicou essa característica, que descobriu essa característica. E logo abaixo eu tenho o que me interessa, que seria, para a letra A, eu tenho um peso de 0,4. Para a letra L, eu tenho um peso de 0,3. Então o que a gente faz aqui? A gente soma quantos As eu tenho dentro da minha estrutura de proteína. Vamos supor, eu tenho 10 As. Então eu pego esse 10 e multiplico por 0,4. Então, para a letra A, eu tenho 40. Faço isso para todos os aminoácidos. Depois que eu termino de fazer isso para todos os aminoácidos, eu somo. Essa somatória é o meu filtro para essa característica aqui. Então, para essa característica, eu tenho esse filtro aqui. E eu repito isso para todas as outras características que eu obtenho dentro do trabalho. Então, esse é o grande ajuda do A-Index. Uma vez que eu descubro essas características na leitura de trabalhos, eu tenho que vir dentro do A-Index e pegar o grupo de propensão dele, que seria, vamos supor que seria os pesos. Então, por isso que a gente se utiliza dessa ferramenta. Foi extremamente importante para esse trabalho e para outros futuros tipos de trabalhos também. Falar um pouco do treinamento da rede neural. Então, a partir de proteínas características encontradas na etapa anterior, a gente utilizou o software Weka, utilizando o algoritmo Perceptor multicamadas, para poder treinar uma rede supervisionada. Então, dentro dele, ele se utiliza de validação cruzada para poder evitar overfitness, e ele tem uma camada intermediária de 16 neurônios. A entrada dele é a quantidade de filtros que a gente tem. A camada interna é 16 e a saída é um só, porque eu quero saber se ela foi secretada ou não. Então, a gente utilizou a ferramenta. Por que se utilizar essa ferramenta? Uma vez que a nossa ideia aqui é encontrar a característica, não se dava necessidade de desenvolver uma ferramenta do zero. E também poderia acontecer o desenvolvimento. Vamos supor, se eu desenvolvesse uma ferramenta totalmente do zero,
pode ser que um erro ali poderia causar eu chegar num resultado inviável, ou até mesmo eu nunca chegar no resultado, não por falha da minha metodologia, mas por falha da minha codificação. Então, se der o objetivo de se usar um software que já é homologado, muitos pesquisadores já utilizam ele, o ECA, para poder encontrar provar que a metodologia funciona. Depois disso, futuramente, se pode desenvolver sim uma rede, porque eu já sei que utilizando o ECA eu consegui um resultado. Features. Aqui a gente também utilizou a ferramenta Features. Como dito anteriormente, eu tenho que transformar aquelas informações em informações legíveis para a rede. Então, a gente utilizou a ferramenta Feature, que foi desenvolvida também internamente aqui no grupo de pesquisa da UF, do nosso grupo de pesquisa desse trabalho. Então, ele foi desenvolvido em algoritmo Lisp. Ele cria internamente grupos de estudo. Dito e feito internamente dentro do grupo de estudo, e ele converte o índice de propensão em valores legíveis para a rede. Então, o objetivo dele é esse. Aqui eu vou ter um exemplo. O que seria o objetivo dele? Eu vou entrar com a minha proteína, com as minhas letras, que seriam os aminoácidos, e eu vou entrar com ele com um mapinha que é dito, característica X, ele tem os seguintes pesos para cada letra. A característica B, ele tem os seguintes pesos para cada letra, e ele vai codificar lá dentro. As 20 primeiros números que aparecem aqui nele são a somatória de letras dos aminoácidos. Vamos supor, as 20 primeiras é quantos M's que eu tenho. Não, desculpa, a primeira coluna seria quantos M's que eu tenho, a segunda seria quantos R's que eu tenho, e depois ele passa a trazer as outras características que a gente encontrou para ele. Então, esse é o principal objetivo desse programa, é pegar a proteína e me retornar a quantidade, e me retornar os features. Ela somente não faz isso, ela também consegue já enviar isso direto para o ECA e já consegue executar o teste, mas você pode pegar o arquivo de saída dele e manipular. Não é necessário que se jogue direto no ECA, ele pode ser tanto usado fora como já integrado com o ECA. Então aqui agora eu vou tentar exemplificar como que foi feita a validação dessa metodologia. Uma vez que a gente já treinou a rede, uma vez que a gente já tem essa rede treinada, a gente tem que validar ela para descobrir se esses conjuntos de peso, se essas proteínas que a gente obteve, ela conseguiu o nosso objetivo. Então, para avaliar os resultados apresentados pela rede treinada, a gente submeteu proteínas cuja natureza já se conhece para a rede classificar. Foi avaliada a quantidade de predição analisada em combinações dos descritores e foi utilizar a ação de dados que não participaram do treinamento. Então, o que foi feito o treinamento clássico. Aquela proteína que eu utilizei para treinar, eu não utilizo para validar, são proteínas distintas. Então, assim, eu consigo ter um poder mais de assertividade na hora de dizer que essa rede ela é de fato boa ou não. Porque se essa proteína não foi usada para treinar, a rede nem conhece ela. Então, se ele consegue predizer ela correta, é porque sim, ele treinou corretamente. Então, assim, eu evito o superajuste, que é o vício da rede. Para comparar os resultados, o que a gente fez? Avaliar as quantidades de classificação que o modelo utilizou. Então, a gente utilizou o CCrepton P2, o 2.0 e o PENGAR. Então, após treinar a rede, fazer o teste nela utilizando proteínas que não foram usadas para treinamento, a gente pegou o preditor, pegou mais esses dois preditores encontrados na literatura e submetemos os mesmas proteínas, tanto positiva como negativa. Com isso, a gente comparou os resultados para ver se o nosso preditor ele consegue acertar tão próximo do que já existe hoje ou até mesmo melhor. Então, essa foi a segunda parte de avaliação da metodologia. Agora eu vou falar um pouco dos experimentos e análise dos resultados. Então aqui eu vou detalhar um pouco das nossas proteínas. Então a gente usou um conjunto de dados de treinamento de 587 proteínas, que foram disponibilizadas pelo PENGAR. Então essas proteínas aqui as proteínas que a gente utilizou para treinar e testar. Então ela foi disponibilizada tanto pelo PENGAR quanto pelo Uniprot, como dito anteriormente, que é o outro repositório que tem as proteínas SEC e de membrana. Dentro do PENGAR também tem tanto proteínas positivas como negativas, mas aqui a gente também utilizou outros tipos de proteínas para assim melhorar a predição. E para testar a rede, para poder validar a rede mesmo,
A gente utilizou 34 proteínas positivas e negativas. Essas 34 proteínas foram retiradas de outro trabalho. Um pouco mais na frente eu vou falar um pouco mais delas. E as proteínas disponibilizadas pelo Pengar, tanto porque o Pengar ele já tem um grupo separado de proteínas para treinamento e proteínas para validação. Então a gente utilizou essas também. Então aqui o conjunto de dados de validação, como dito anteriormente, eu vou falar um pouco mais dele. Eles são difíceis de serem encontrados. Então essas proteínas elas são complexas de encontrar na rede, de encontrar nas literaturas. Como dito, como é um problema que ainda não tem um consenso claro, então é complexo de se encontrar essas proteínas. Então, a partir disso, a gente conseguiu encontrar 43 proteínas que são secretadas por vias não clássicas e foram retiradas do arquivo proteínas bacterianas comuns não classicamente secretadas com evidência experimental. O que seria? Ele conseguiu predizer que essas proteínas são secretadas no laboratório. Então, de fato, elas são secretadas e então passam a confiança para a gente utilizar elas como positivas. Esse artigo foi publicado no repositório Springer pelo Wang. E mais na frente tem a referência dele. Dentro desse grupo de 43, foi formado um grupo de 13 proteínas da bactéria Bacillium subtilis. Dentro desses 43 existe vários grupos de bactérias, mas aqui o que eu fiz? Eu fiz um subgrupo de 13 somente dessa bactéria para mim poder utilizar ela depois na frente como aquele parâmetro de submeter a vários preditores e encontrar nossos resultados. Então, para a validação negativa, se utilizou o conjunto de proteínas de anotação seq e membrana. A gente utilizou também para poder validar. Então, a gente efetuou a análise experimental e depois avaliou os resultados, utilizando essas informações. Então, o nosso principal início aqui foi, como dito, foi avaliar nossos índices de propensão, que são aqueles índices mostrados no A-index. Então, o que era feito? Era feito um grupo de índices e submetia à rede. E se ela não conseguisse um treinamento bom, então era feito novamente uma pesquisa, um agrupamento de novos índices e submetia à rede. Então, foi feito aqui um teste exaustivo de encontrar a feature, de treinar a rede e verificar, teve resultado? Não. Então vamos treinar de novo. Aí procurava mais e fazia. Então, com isso, foi montado 3 grupos de índice de compressão que obtiveram os melhores resultados. Foram melhores resultados satisfatórios. Então aqui eu trago eles, que foi o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. O grupo 1, com a junção do grupo 2, se forma o grupo 3. Então, como o grupo 1 ele tinha resultados bons, o grupo 2 também, e ficavam ali, então o que a gente fez? A gente agrupou. Porque uma vez que a rede ela tem uma quantidade maior de características, pode ser que isso induza ela a ter mais certeza de chegar a um resultado. Trazendo a analogia hoje do nosso dia a dia, quanto mais informações você tem, mais fácil você tomar uma decisão. Você vai tomar uma decisão com 2 ou 3 informações, é mais difícil. Uma vez que você tem 10 informações, aí sim você consegue tomar uma decisão. Então, para a rede não é diferente. Quanto mais informações, na maioria das vezes, pode fazer com que ela consiga encontrar resultados melhores. Então aqui o que eu fiz? Eu fiz um desenho que possa esboçar de uma maneira mais clara como que foi feito os passos de treinamento da rede. Porque foi um treinamento mais complexo, mais trabalhoso, porque isso envolve uma quantidade de informações. Então, o início aqui foi utilizar os grupos de propensão. Então, tivemos o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Como que a gente vai medir qual que é melhor ou não? Submete todos ao treinamento e depois valida as suas informações. Como que são feitas as validações? Submete proteínas para a rede e verifica. A rede de fato predizeu a quantidade necessária que ela está me falando que ela vai predizer? Se sim, então esse grupo aqui, o grupo que ganhar, ele parte para a nova etapa de treinamento. Então aqui na primeira etapa aqui eu trago a matriz de confusão do teste 1, 2 e 3. Então aqui a gente utilizou medições de desempenho do treinamento. Então essa tabela traz a medição de desempenho do treinamento. Então aqui eu tenho a especificidade, a acurácia, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Então eu tenho a tabela dele, mas aqui vamos focar na tabela que me mostra a acurácia. Então eu vejo aqui que o grupo 1 ele teve 0,78, o grupo 2 0,97 e o grupo 3 ele teve 0,88.
Então essa aqui foi a acurácia do treinamento, só que eu não baseei apenas nas informações, eu fiz a submissão real mesmo na rede para que ela me possa dizer se ela predizeu ou não. Quando eu submeto as informações para a rede, aí eu tenho esse gráfico aqui, que seria a validação comparativa das redes treinadas com o grupo 1, 2 e 3. Então eu tenho resultados observados foram coerentes para o grupo 1 e 3. O grupo 3 foi selecionado para novas etapas. Então aqui, por que o grupo 3 foi selecionado? Se a gente analisar o grupo 3, ele apesar do grupo... O grupo 2 e 3 tiveram melhor acurácia. Mas se observar aqui, o grupo 3 ele teve um consenso melhor com o que real ele me diz ali atrás. Ele me diz que a especificidade dele seria 0,91. Então aqui ele me entrega 0,91 de assertividade real e 61% de assertividade para os grupos positivos. E com isso também ele não está tendencioso a encontrar só proteínas de secreção por vias clássicas, por vias não clássicas. Ele também tem um grande assertividade em proteínas de secreção por vias clássicas. E observando o grupo 2, ele não traz a sua real eficiência, que aqui ele teria 0,91 e 0,88. E aqui ele me traz diferente, ele me traz mais assertividade para as positivas do que para as negativas. Então, por isso, o grupo 3, por ter um consenso melhor, por ter um valor real, o que de verdade foi treinado, o grupo 3 passa para o próximo treinamento. Então, aqui é o esboço do próximo treinamento, que seria aqui, eu tenho agora o meu grupo 3 de propensão, mas eu tenho que melhorar meus resultados. Então, a partir daqui, eu vou mexer em outra característica da rede neural, que seria o treinamento 1 e o treinamento 2. Aqui dentro, como que foi dividido? Eu variei a quantidade de proteínas, eu variei as quantidades de proteínas do grupo positivo com o grupo negativo, e assim eu tive duas redes diferentes. Com essas duas redes treinadas, eu encontro elas para me poder validar. Então aqui eu utilizei o grupo 3 como índice de propensão. Duas redes foram treinadas, verificou-se a quantidade de proteínas positivas e negativas no treinamento. Então, o treinamento 1 foi composto por 141 proteínas positivas e 141 proteínas negativas. Então, ele teve igual, tanto positivo como negativo, a quantidade é igual. O número aqui é baixo por causa da escassez de proteínas. Então, como a gente tem pouca proteínas positivas, então eu também tive que ter poucas proteínas negativas. E o treinamento 2, eu tive 141 positivas e 211 proteínas negativas. Não quis subir muito, quis fazer um teste mais baixo para mim poder verificar se teria impacto no treinamento. Com isso, eu tive que o treinamento 2 ele teve 0,82% de acurácia. Então, ele conseguiu uma assertividade melhor do que o treinamento 1, que teve só 0,79. Com isso, foi submetido essas proteínas para a rede, para que ela pudesse me falar se foi de fato, essas informações de fato são verdades. Então agora eu tenho resultados da validação do treinamento do grupo 3. Então aqui eu tenho que o treinamento 2 teve um melhor desempenho sobre 1. Analisando o gráfico, a gente vê que o treinamento 2, vamos supor que ele é o preditor ideal, pois ele conseguiu predizer ali até mesmo próximo, teve 76% de assertividade para positivo, e 74% de assertividade para negativo. Se olharmos o treinamento 1, ele já conseguiu predizer mais para o positivo do que para o negativo. Então, com isso, o treinamento 1, a configuração, que seria a quantidade de 141 e 211, vai ser utilizado na próxima etapa de treinamento. Então, aqui eu tenho agora a minha próxima etapa de treinamento, onde eu tenho um grupo 3 de propensão, e eu tenho a característica, né, do grupo de proteínas do grupo 2, que foi 141 positiva e 211 negativa. Com isso, a gente submete agora a criação de dois outros preditores, que aqui agora a gente vai variar a característica das proteínas. A gente não vai variar mais a quantidade de proteínas, mas sim sua característica. Vou falar um pouco mais sobre o que seriam essas características agora. Então, uma vez treinado, a gente compara os resultados novamente para verificar qual foi o melhor preditor. Então, aqui eu utilizei o grupo 3 de características e a quantidade de proteínas
para comparar o grupo positivo e negativo testado no treinamento anterior, que é aquele que eu mostrei na imagem. A composição do grupo de proteínas positiva foi composta por proteínas de anotação de secreção não clássicas, e as negativas foi proteínas de anotação SEC e membrana. Então, o grupo 1, as proteínas positivas, são as proteínas do repositório do Training Dataset, que é o repositório do Pengarro, e as negativas são o Training Dataset também, do repositório Pengarro que eu tinha dito anteriormente. E para o preditor 2, a gente utilizou as positivas do Pengarro, que é o Training Dataset, e para a negativa, a gente utilizou apenas proteínas de anotação SEC. Então, aqui a gente tirou do Uniprot, de outro repositório. Não foi necessário utilizar o do Pengarro. Por que isso? Para a gente poder variar a característica da proteína, a qualidade da proteína, vamos dizer assim. Então, com isso eu tive esse resultado. Aqui é o resultado que o ECA me entrega, onde ele me diz que o preditor 2 ele teve 92% de assertividade, de acurácia, e o 1 eu tive 82%. Então, aqui, analisando, a gente verifica na tabela que a acurácia dele foi de 0,92, como dito anteriormente, mas a gente fez o teste de validação. Aqui eu não trago o gráfico, mas eu trago em porcentagem. Então, o que eu fiz para validar? Uma vez treinado, eu tenho que submeter proteínas nela e verificar. Os resultados foi esses aqui de real. Então, eu tive que no preditor 1 e no preditor 2. Então, no preditor 1, eu submeti o conjunto positivos de vias não clássicas. O preditor 1 ele acertou 76 e o preditor 2 acertou 73. Nas SEC, que seria as proteínas de secreção por vias clássicas, o preditor 1 ele acertou 46, e já o preditor 2 acertou 82. E de membrana 100 e 92 o de preditor 2. Se a gente analisar, a acurácia do preditor 2 ele é melhor, 0,92. Por isso ele foi considerado o melhor preditor treinado. Então a gente utilizou ele para novas etapas. Se caso futuramente, no final, esse preditor não obtiver sucesso, então essa metodologia seria novamente repetida. Mas mais na frente a gente vai mostrar qual foi a eficiência dele. Então, por esse fato dele ter acertado 0,92% de acurácia, então o preditor 2 foi utilizado para a próxima etapa. Porque é melhor ter um preditor que ele consiga ser bom para todos os parâmetros, não apenas para um. Então, aqui na próxima etapa foi efetivado o método proposto, foi avaliado a partir desse estudo. Então, aqui a gente vai validar se de fato a metodologia teve resultados. Então, a gente, como dito, a gente fez uma comparação com outros preditores. Então, houve uma submissão de proteínas de secreção não clássicas já conhecidas. Então, aquelas 43 proteínas que eu tinha dito ali anteriormente, que eu fiz um grupo de 13 proteínas, eu submeti esse grupo para o preditor 2, para o Pengarro e para o secretom P. O mesmo grupo de proteína positiva como negativo foi submetido para o mesmo. Para quê? Para mim poder analisar qual foi a sua real assertividade. O nosso critério seria, se o preditor 2 ele conseguisse predizer bem próximo ou até mesmo um pouco igual, então a gente consideraria ele como eficiente, porque assim seria o nosso guia. Então o nosso objetivo seria esse, chegar ao tão próximo ou melhor do que o que já existe hoje. Então, como dito, foi comparado com o preditor de secretom P e o Pengarro, que seria o nosso modo de comparar. A gente utilizou 13 proteínas de secreção por vias não clássicas da bactéria B. subtilis e 13 de anotação de membrana e SEC. A gente considerou que se a rede obtivesse sucesso no seu treinamento quando os valores preditos são próximos ou superiores aos preditores. Então aqui a gente tem o gráfico. Então nesse gráfico aqui, o que ele me apresenta? Ele me apresenta a reta azul é o meu preditor 2, a reta laranja é o Pengarro e o mais cinza é o secretom P. Então na primeira quadrada aqui eu tenho as não clássicas, então a secreção por vias não clássicas. Então analisando aqui a gente vê que o preditor 2 ele conseguiu acertar todas, o Pengarro também, e já o secretom P ele teve um resultado muito baixo. Já nas de membrana, o nosso preditor 2 ele sobressai em cima do Pengarro. Mais na frente eu posso explicar o porquê dessa diferença. E nas anotações de SEC, a gente tem o Pengarro ele também não consegue subir ali na SEC, e como dito anteriormente, ele faz uma confusão com proteínas de via de secreção. Pode ser que não seja um erro
mas para a gente aqui seria, porque o nosso objetivo é dizer, a proteína ela é de secreção por vias clássicas, então é secreção por vias clássicas. Se ela é secretada por outro tipo de via, não é para ser considerado, não é para ser considerado como negativo. Então aqui o nosso preditor ele consegue sobressair em cima do PENGAR e se igualar ao secreptome P2. Aqui o nosso objetivo é mesmo comparar com o PENGAR, porque o secreptome P ele já está um pouco defasado, então não se teria muitos ganhos em ficar comparando só apenas com ele. Então, analisando aquele gráfico ali, o preditor tem resultados bons. O PENGAR, uma vez que a proteína já é conhecida no meio científico como secretada por vias não clássicas, não prediz a amostra. Então, como dito, quando a proteína já é conhecida cientificamente como de via de secreção não clássica, então ele não prediz, ele não executa uma predição. Mas quando ele executa uma predição em proteínas de membrana e proteínas de via de secreção por vias clássicas, aí ele tem uma inferioridade ao nosso preditor, porque o nosso preditor ele vai sempre executar essa predição, não importa se já é conhecido ou não. Então, o nosso ganho está aí. A gente consegue ser melhor quando se coloca uma proteína de secreção por vias clássicas e uma proteína de membrana. Já o PENGAR ele não consegue acertar tão quanto aí. Como dito, nosso preditor ele executa para todos e tem um ganho em cima de todos os tipos de proteínas. Então, o que foi feito depois disso? Foi, para poder validar melhor esse trabalho, foi executada uma submissão de proteínas de secreção não clássicas já conhecidas. Então, aquelas proteínas que eu tinha feito um grupo de 13, agora eu submeti 43. Eu peguei todas e submeti para o preditor 2 treinado. Aqui eu utilizei agora só o preditor 2, porque eu já tinha feito a validação lá atrás com o PENGAR e com o secreptome P, e eu já identifiquei que o meu preditor ele consegue sim ter resultados. Então, agora eu vou submeter novamente, para mim poder ter mais resultados de comprovação. Então aqui eu submeti 43 proteínas de vias não clássicas, que são comprovadas cientificamente que são secretadas por vias não clássicas, e ele conseguiu me acertar 41. Então ele teve um resultado de 95%. E já a SEC ele me acertou 86% e de membrana ele me acertou 91%. Aqui cabe ressaltar que quando eu executei o treinamento dele, eu não inseri proteínas de membrana no seu treinamento, eu só coloquei proteínas de SEC, que são proteínas de secreção por vias não clássicas. Então aqui ele conseguiu de fato encontrar um padrão para proteínas de vias não clássicas. Então uma vez que ele vê que essa proteína não é de vias não clássicas, ele prediz elas como negativas. Então aqui ele conseguiu acertar 91 das proteínas de membrana como de membrana, que não são secretadas, e 86 de SEC. Cabe sim um melhoramento aqui, mas pela escassez de proteínas é mais complexo de treinar hoje. Pode ser que futuramente a gente consiga ter um grande conjunto mais de proteínas e isso a gente consiga melhorar essa porcentagem das proteínas de características SEC, que são de secreção não clássicas. São de secreção clássicas. Então aqui eu chego na conclusão, onde o método proposto foi capaz de encontrar um grupo de características para classificar proteínas do tipo de secreção não clássica. Então a gente conseguiu chegar ao nosso objetivo, que era encontrar um grupo de características. Então esse grupo aqui, ele traz as informações para a gente e nos diz que essa proteína vai ser secretada ou não. Teve uma dificuldade para reunir proteínas referentes a esse tipo de secreção. Então, como dito, é difícil encontrar essas proteínas e difícil encontrar características. Então, a nossa principal dificuldade desse trabalho aqui foi reunir características e reunir proteínas. Mas mesmo assim a gente conseguiu reunir, não foi um grande grupo, quantidade de proteínas, mas uma quantidade que a gente conseguiu treinar. Então, como dito, há uma dificuldade em encontrar características claras, pois não existe um consenso sobre o fenômeno de secreção por vias não clássicas. Como dito, hoje ainda não existe um consenso, ainda não existe um documento que me comprova que a proteína vai ser secretada ou não. Ainda é um fato complexo de se dizer, mas com a ajuda da computação e com a ajuda da inteligência artificial a gente consegue encontrar um caminho para poder dizer se essas proteínas são secretadas ou não. Então, como trabalhos futuros, realizar novos experimentos, como dito, com um número maior de amostras de proteínas de secreção por vias não clássicas comprovadas cientificamente e compará-las com os resultados do método proposto. Então, o que um trabalho futuro que eu deixo seria tentar reunir mais proteínas, pode ser que a gente consiga mais proteínas no futuro, e retreinar a rede utilizando o método proposto aqui e verificar se ele consegue melhorar ali na sua assertividade. Um outro trabalho muito interessante que a gente pode utilizar no futuro seria utilizar algoritmos genéticos
para testar todos os índices de propensão contidos no repositório A-Index. Assim, retreinar a rede com o melhor grupo. Então, dentro do A-Index tem, como dito, ele tem várias quantidades de índices de propensão. Aqui a gente utilizou aqueles índices que a gente encontrava na literatura. Mas pode ser que ali dentro tenha um índice, tenha um grupo de índices que não foi ainda descoberto na literatura, mas que ele consiga. Então, aqui o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um algoritmo genético e fazer com que ele consiga agrupar essas informações para a gente, porque como o algoritmo genético ele tende a selecionar os melhores, então ele, vamos supor, ele executa e identificou que esse grupo aqui conseguiu trazer essa atividade melhor. Então eu vou considerando ele até eu conseguir encontrar aquele grupo ideal, aquele grupo que consiga me trazer melhores resultados que eu tenho hoje. Então é um trabalho que eu deixo para o futuro, que com outro aluno possa continuar, ou até mesmo eu. E como agradecimento, agradeço a Universidade Federal de Uberlândia por proporcionar a minha participação nesse mestrado. Então agradeço a infraestrutura, agradeço os professores que me colaborou aqui, que me proporcionou conhecimentos, que me guiou nessa formação. E aqui eu tenho a referência do que me ajudou a desenvolver esse trabalho. E seria isso. E agradeço a todos pela participação e muito obrigado por ter vindo e por participar. Obrigado.